A paz do Senhor Jesus, estamos começando a mais uma lição de número 12, a penúltima lição deste primeiro trimestre de 2019, cujo título é Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E o tema desta lição de número 12 é Vivendo em Constante Vigilância. O comentarista desta lição é o pastor Ezequias Soares. Aleluia! Meus irmãos, existem 4 princípios que sempre devem nortear o comportamento do cristão diante de uma prática. Primeiro, é lícito. Segundo, convém. Terceiro, edifica. Quarto, glorifica a Deus. Se a sua atitude diante de uma prática passar por esses 4 crivos, então você está apto a praticá-lo. Nós devemos estar sempre vigilantes, não é verdade? Porque a vigilância é o ato de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Quem é o nosso maior exemplo de vigilância? O próprio Deus. Ele disse para Jeremias: o que você vê? Jeremias disse: vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A amendoeira é a primeira planta a florescer na primavera. É como se ela estivesse vigiando o fim do inverno e o início da primavera. A amendoeira também é a primeira planta a brotar. Então Deus estava dizendo para Jeremias: assim como a amendoeira está vigiando a primavera, eu também estou vigiando a minha palavra para cumprir. Então, Jeremias, aprenda com a amendoeira e seja vigilante. Louvado seja Deus. Nós devemos ser vigilantes. Vigiar é você cuidar, você cultivar, você guardar, é velar. Isso é vigiar. Então, esta palavra vigiar se aplica no contexto escatológico, concernente ao arrebatamento da igreja. O que me chama a atenção é que a igreja do primeiro século vivia como se Jesus fosse voltar naquele exato momento. Quanto mais nós, que somos a igreja da última hora. A igreja primitiva era a igreja da primeira hora e nós somos a igreja da última hora. Nós sabemos que existe também 4 vigílias. A primeira vigília começa das 16 às 21 horas, a segunda vigília das 21 às meia-noite, a terceira das meia-noite às 3 e a quarta das 3 às 6. A igreja primitiva é a igreja da primeira vigília. A segunda vigília também já passou. A terceira vigília também já passou. E nós estamos vivendo a última vigília, a quarta. Não existe uma quinta vigília. Então, nós devemos estar atentos concernente ao arrebatamento de Jesus. E para isso, nós precisamos estar sempre vigilantes. Você precisa estar sóbrio. Existem algumas referências que falam acerca do arrebatamento da igreja, que envolve a vigilância. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, Mateus, capítulo 25, versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, Colossenses, capítulo 4, versículo 2, tudo isso são referências que falam da vigilância concernente ao arrebatamento, porque a vigilância envolve estarmos atentos para a vinda do Senhor Jesus. O que é você ser vigilante? É você também ter o conhecimento da escatologia, saber os assuntos concernentes à volta do Senhor Jesus. Porque existem 2 eventos que não podem ser confundidos.
o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus em glória. Porque o arrebatamento da igreja será para a igreja, quando Jesus vai vir buscá-la. E a segunda vinda do Senhor Jesus em nuvens, ele vai vir com a sua igreja para Israel. Existe um versículo em Mateus, capítulo 24, versículo 14, que eu gostaria de ler, que nos diz assim: E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porque muitas pessoas pensam, concernentes aos sinais que precedem a volta de Jesus, eles pensam assim: Jesus só vai voltar quando o evangelho do reino ser pregado a todas as pessoas. E aqui está dizendo que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Nós sabemos que existem pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus e morreram. Então esse sinal não serviu? É verdade que toda pessoa que nasce, ela nasce com três sinais dentro de si, ou seja, com 3 leis. Ou seja, a primeira lei é não mentir, não matar e não transgredir. Então as pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus vão ser julgadas por essas 3 leis que nascem no coração de toda pessoa: não mentir, não transgredir e não matar. Porque existe a lei de Cristo, que é a que a igreja está vivendo, a lei de Moisés, que é a que Israel está vivendo, e existe a lei natural, que é aquela que nasce em todo ser humano: não mentir, não matar e não transgredir. Então, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Isso é muito importante, que nós venhamos ter o conhecimento acerca da escatologia. Amém? Jesus no Getsêmani. Getsêmani significa prensa das olivas. Getsêmani também é conhecido na Bíblia como aquele lugar, ou o outro lado do ribeiro Cedron. É também conhecido na Bíblia como Monte das Oliveiras, jardim ou horto. Jesus ele estava indo para o Getsêmani, e lá ele estava indo para ser prensado 3 vezes até que o azeite saísse o caroço. Ele foi com seus discípulos e ele disse para 8 deles: por que não 9? Porque Judas não estava. Então ele disse: sentai-vos aqui, porque eu vou ali orar. Então Jesus foi para outro lugar com Pedro, Tiago e João. E ele disse para eles: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo, ou vigiai. E ele também deixou 3 ali e foi um pouco mais adiante, sozinho. Ele estava dando uma demonstração do tabernáculo celestial, que era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio, ele deixou 8. No lugar santo, ele deixou 3. E no lugar santíssimo, ele foi sozinho para orar, porque ele é o sumo sacerdote da nossa alma. E a Bíblia diz que ele angustiou-se tanto, de tal forma, que o seu suor começou a se tornar como grandes gotas de sangue, e que escorria até o chão. Como o sumo sacerdote que pegava o sangue do átrio e levava no lugar santíssimo para depositar na tampa do propiciatório. Então Jesus ali, ele se levanta daquela oração e diz para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A única forma de não cairmos em tentação é se a gente estiver vigiando e orando. Veja que a palavra vigilância, ela vem primeiro que a oração. Então os discípulos sabiam orar demais, mas não sabiam vigiar. E a vigilância, ela é muito importante. Muitas pessoas oram muito, mas vigiam pouco. E os dois devem caminhar juntos, a vigilância e a oração.
Muitas pessoas têm caído em tentação por falta de vigilância. Então, nós devemos estar atentos, porque as astutas ciladas do diabo estão por aí, tentando nos tragar, tentando nos tirar da presença de Deus. O cristão deve sempre estar atento aos ataques do inimigo. Jesus, então, mais uma vez, ele se levanta dali, daquela oração, e ele começa a dizer para os seus discípulos: vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês devem vigiar, porque a carne ela é fraca. A carne já milita contra o espírito. E se a gente não estivermos vigilantes, nós vamos alimentar mais a carne do que o espírito. Existe também a luta externa, que é contra o diabo. Então a vigilância, ela é de suma importância para todo cristão. Depois que a pessoa cai, não adianta arranjar desculpa. A Bíblia nos alerta: vigiai e orai. Aleluia. Então Jesus, pela terceira vez, ele se levanta dali. E ele estava orando. Ele estava falando com o Pai. No Getsêmani foi aonde Jesus obedeceu. Foi aonde ele deixou a sua vontade de lado. Todo mundo vai passar pelo Getsêmani. E todo mundo vai passar pelo Calvário. Antes de chegar no Calvário, nós devemos passar pelo Getsêmani. E para que nós venhamos ter bom êxito no Calvário, devemos obedecer no Getsêmani. Porque no Getsêmani, Jesus obedeceu. Então ele estava apto a sacrificar no Calvário. Quando Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar, ele estava querendo dizer o seguinte: é melhor obedecer no Getsêmani do que sacrificar no Calvário. Porque tem muita gente sacrificando no Calvário, sendo que nunca passou pelo Getsêmani, aonde ele tem que obedecer. Então, o Getsêmani é o lugar da obediência. Nós temos que passar por ali e obedecer. Jesus, então, pela terceira vez, se levanta da oração e diz para os seus discípulos: vocês não podem velar comigo sequer 1 hora? Então, ele estava cobrando vigilância dos seus discípulos. E nós, que somos discípulos de Cristo, também devemos estar vigilantes. Amém? E por último, vamos destacar a vigilância como exercício no aspecto da vida cristã. Veja que Deus colocou Adão lá no jardim do Éden para duas coisas: para guardar e para cultivar. Como ele não guardou, como ele não vigiou, então a serpente entrou. E a Bíblia diz que Deus expulsou Adão dali e colocou agora querubins e uma espada que dava volta ao redor do jardim para ninguém entrar ali. Então o papel que era para Adão fazer, os querubins estão fazendo, que é vigiar, guardar. Meus irmãos, tem um rei na Bíblia que ele me chama muita atenção. Esse homem vigiava muito. A Bíblia diz que ele foi um dos melhores reis de Judá, Ezequias. Quando ele começou a reinar, diz a Bíblia que a primeira coisa que ele fez foi destruir os altares que o seu pai, o rei Acais, havia mandado construir. Ele mandou construir um altar em cada esquina de Jerusalém e embaixo de cada árvore. Veja quantos altares havia espalhado na cidade de Jerusalém. Mas ele mandou destruir todos, e ele deixou apenas 2 altares. Aquele altar que estava no templo, o altar de holocausto, que estava no átrio, e o altar de ouro, ou altar de incenso, que estava no lugar santo. Então, ele foi vigiando, ele foi fechando as brechas. Isso é vigiar. Ele também mandou destruir os lugares altos. Os lugares altos era aonde a elite do povo oferecia seus cultos repletos de orgias. Era uma forma de legalizar os seus atos de prostituição. Ele também mandou destruir os lugares altos.
A Bíblia diz que o rei Ezequias foi obediente a toda a lei de Moisés. Então, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, automaticamente nós estamos vigiando, nós estamos cuidando com a nossa vida espiritual. Ele também mandou tapar todas as fontes que havia fora da cidade de Jerusalém, para que quando o inimigo viesse atacar a cidade, eles ficassem acampados ali ao redor da cidade de Jerusalém, eles não ficassem ali por muito tempo, porque não havia água para eles beber. Então ele mandou tapar todas as fontes de água. Ele também mandou destruir a serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto, chamada Neustã, aonde o povo começou a oferecer incenso para ela. Ele mandou então destruir essa serpente. Ele foi só fechando as brechas. Ele também mandou fechar todas as brechas do muro, mandou tapar. Eles foram procurando as brechas e foram tapando. E uma das coisas que me chama mais a atenção é que em volta de Jerusalém havia uma muralha, com um portão fortificado e uma torre de vigia, onde o inimigo vigiava para que os inimigos de Israel não viessem atacá-los. Ele mandou construir outra muralha ao redor daquela que já existia. Isso nos chama muita atenção, não é verdade? Por quê? Porque o rei Ezequias era um homem vigilante, mas a Bíblia diz que nós devemos ser vigilantes até o fim da nossa vida. Até aqui o rei Ezequias foi vigilante. Chegou um momento em que o rei Ezequias ele relaxou. Ele deixou com que o rei da Babilônia entrasse em Israel e ele começou agora a mostrar todas as suas riquezas: o ouro, a prata, as suas especiarias, as suas armas. Ou seja, ele mostrou para os seus inimigos aquilo que não era para mostrar. Ele deixou de vigiar. Então o profeta Isaías chegou diante dele e disse: vai chegar um tempo em que a Babilônia vai levar tudo aquilo que você mostrou para eles. Porque no final da vida do rei Ezequias, ele não vigiou. E esta lição, nós aprendemos que nós temos que vigiar no começo, no meio e no fim da nossa carreira. Aleluia! Você não pode ser vigilante apenas no começo. Você não pode ser vigilante apenas no meio da sua caminhada. Mas nós temos que ser vigilantes até o fim. Porque nós vamos trocar nossa cruz por uma coroa de glória. Aleluia! Então, esta lição, meus irmãos, nós aprendemos que nós temos que ser vigilantes em todos os aspectos da vida cristã. Amém? Que Deus em Jesus possa lhe abençoar poderosamente.